Unicamp realiza ações voltadas a estudantes negros a fim de aproximá-los da cultura negra. Na ponta do lápis de hoje vamos explicar mais sobre o Pix parcelado, como que funciona essa nova modalidade de pagamentos. Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, 6 de outubro de 2025. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E participe, vamos conversar. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta, manda a sua mensagem que a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. E olha só, a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque o evento Descolonizando o Conhecimento, Museu e a Universidade Pública, realizado em parceria pela Unicamp com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, realizou várias atividades. E o André Aranha foi lá conferir. Quem foi adorou a ideia. A Unicamp realizou uma série de ações voltadas para estudantes negros, com o intuito de aproximá-los de saberes e práticas culturais que celebram a arte e a história negra. Está sendo muito divertido, muito legal, está tendo diversas oficinas, diversos âmbitos diferentes assim, da história negra. O pessoal do Museu Afro está aqui, então está trazendo muita história, muita cultura para a gente aqui da Unicamp. Mais, né? O que mais te chamou a atenção aqui? Eu acho que a diversidade de oficinas, está tendo oficinas desde o Ateliê Transmoras, que está acontecendo no segundo andar do PB, e também está acontecendo a oficina aqui atrás de mim, que é a oficina de capoeira. Entre as atividades, o evento Descolonizando o Conhecimento, Museu e a Universidade Pública se destacou, promovendo um espaço de reflexão sobre a importância de descolonizar o saber acadêmico e a educação pública, com a participação ativa dos estudantes. Hoje são 5 oficinas que estão acontecendo. Essa daqui atrás, por exemplo, é de capoeira, a outra é de assemblagens, conexões com imagens coloniais ou não. Outra oficina é de escrita e história, a outra é de confecções de mapa e, por último, está tendo a oficina do Ateliê Transmoras aqui da universidade. O pessoal do museu veio e trouxe muitas coisas nossos ancestrais, então está sendo muito gostoso visitar um pouco da minha ancestralidade durante o evento e poder ajudar também um pouquinho com essa nova presença na Unicamp. O Museu Afro-Brasil, dedicado à preservação da cultura negra, foi uma das grandes referências durante o evento aqui na Unicamp. Além de ser uma grande referência, ele também é o 3º ano de articulação entre o Museu Afro-Brasil e a Universidade Estadual de Campinas a partir da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC, né? Este ano também a gente contou com a parceria do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade. Com um acervo rico em história, arte e cultura, o museu oferece um olhar profundo sobre o universo cultural do negro no Brasil, promovendo o reconhecimento e a valorização dessa herança. O museu ele hoje é um dos principais acervos referentes à história afro-brasileira, mas também à história brasileira, né? Ele vai contar, a partir do seu acervo, quem negro foi e quem negro é, para a construção de uma autoestima, né, para a construção de uma identidade nacional, sempre a partir do negro e desde o negro. Vamos com as notícias do Legislativo, porque a Comissão Especial de Estudos, para fazer o acompanhamento das obras e ações anti-enchentes aqui em Campinas, realizou a primeira reunião do ano. A iniciativa é do vereador Igor Diego, presidente da Comissão Especial de Estudos, que está acompanhando as obras de ação anti-enchentes em Campinas. O relator da comissão vai ser o vereador Doutor Ianco. Nesta primeira reunião, o secretário municipal de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, explicou as obras de macrodenagem e contenção de enchentes que estão sendo realizadas na cidade. Definimos
como plano de governo, que nós vimos atacar esse problema que afeta a cidade de Campinas, em especial nessa região central, nas avenidas tanto Princesa do Oeste como Orozimbo Maia, de uma maneira muito trágica. Temos até muitos eventos que ocorreram no passado, de óbitos que ocorreram, pessoas que perderam a vida devido a essas enchentes que ali se manifestaram. Em seguida, foi realizada uma apresentação das obras que estão sendo realizadas. Primeiro, foi sobre o reservatório Proença. Ele fica ali mostra, né, a Avenida Princesa do Oeste, ele é ao lado daquele condomínio ali que se chama Una Proença, como mostra ali aquela figura, aquele desenho, e da Princesa do Oeste tem aquela tubulação que eu vou explicar depois, que é aquela tubulação que ali está na cor azul, que seguindo ali pela avenida, ou pela rua, desculpe, Joaquim Roberto de Azevedo Marques, depois ela cai na Laíde Nascimento Lemos e chega no reservatório, que é uma das entradas da água que vai ser armazenada naquele reservatório, como se fosse um túnel de um metrô, né? Só que ele vai transportar água que vai vir da Princesa do Oeste por aquele caminho que eu já mostrei anteriormente, por aquelas duas ruas, e vai chegar no reservatório que tem ali como se fossem 3 reservatórios que eles se somam, né? Aquele desenho que está mostrado ali é exatamente o jeito que esse reservatório vai ficar, e ele é tamponado, então ele vai ficar submerso e tem essa configuração. O contrato custa R$ 205.877.000. Iniciou em maio deste ano e tem um prazo de execução de 24 meses, com uma capacidade de reserva para a água de 120 mil metros cúbicos. O outro reservatório que está sendo construído é o Serafim, próximo ao Mercadão, e que vai para a Avenida Orozimbo Maia. Ele é bem ao lado, ali naquela praça, que a gente chama Praça da Ópera. Ali está mostrado o desenho desse reservatório. Ele é composto de 2 células, ele é um pouco menor do que o RP1. É uma figura mostrando a foto da situação e como que o reservatório se posiciona. Aquele verde clarinho é o desenho dessas 2 células deste reservatório, né? Então, e aí ele vai ter uma entrada de água aqui por baixo, que vem aqui próximo ao mercado municipal, e uma outra que vem lá do outro lado, que vem daquela rua Antônio Álvares Lobo, que fica depois da Avenida Senador Saraiva. Este contrato tem o valor de R$ 125.595.000. Também tem o prazo de execução de 24 meses, com previsão de término para julho de 2027 e uma capacidade de reserva para a água de 80 mil metros cúbicos. Ao término, o vereador Igor Diego falou sobre esta primeira reunião. São obras, né, milionárias na cidade de Campinas, que têm a proposta muito aguardada pelo cidadão, então é importante que a Câmara Municipal, através da comissão, acompanhe passo a passo. Não tem como fazer obras dessa magnitude na cidade de Campinas, numa cidade populosa como a nossa, sem trazer esses impactos, né, na vida social do cidadão. Então nós teremos algumas obras aí que vai trazer um pouco mais de impacto, e é importante que a Prefeitura, a Câmara, né, os meios de comunicação possam já preparar o cidadão para isso, explicando o impacto positivo futuro aí, que hoje, infelizmente, tem casos que a gente chega a perder vidas, né, de amigos, amigas da nossa cidade pelo problema de enchente. Então, esse compromisso também da gente poder prever e organizar é muito importante. A Câmara de Campinas debateu e deu um parecer favorável na 7ª reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, a um projeto que quer assegurar a distribuição gratuita para um monitoramento contínuo da glicose em crianças com diabetes tipo 1. A Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude aprovou por unanimidade o parecer favorável ao projeto de Lei 40 de 2024, de autoria do vereador Carlinhos Camelô.
A proposta assegura a distribuição gratuita de dispositivos de monitoramento contínuo da glicose para crianças de até 12 anos com diabetes tipo 1. Eu acompanho o relator Rubens do Gás, qual eu cumprimento também, e voto favorável. Cabe à comissão analisar propostas e zelar pela aplicação de políticas públicas voltadas à infância e à juventude. Entre as atribuições estão acompanhar a execução de leis federais como o Estatuto da Criança e do Adolescente, fiscalizar o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e promover debates e estudos sobre o tema. Quero aqui dizer que é um projeto de extrema relevância, né? Tudo que nós pudermos fazer para mitigar com relação às crianças e nesse intuito de poder monitorar a diabetes até os 12 anos, eu acredito que não haverá nenhum impedimento para que esse projeto possa ser aprovado e sancionado pelo prefeito municipal de Campinas. O projeto tem caráter social e de saúde pública. O monitoramento da glicose é essencial para o tratamento da diabetes tipo 1, uma doença autoimune que atinge cerca de 5 a 10% dos diabéticos. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o controle frequente evita riscos de complicações e pode garantir mais qualidade de vida para meninos e meninas diagnosticados ainda na infância. 12:11. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira. E olha só, por iniciativa da vereadora Paola Miguel, Câmara de Campinas entrega o título de cidadão campineiro a um educador e produtor cultural que nasceu em Alagoas. A solenidade para a entrega do título de cidadão campineiro a Daniel de Almeida aconteceu na Sala dos Toninhos, na Estação Cultura. A vereadora Paola Miguel, autora da proposta que homenageou o educador, ator, cineasta e produtor cultural por todas as suas atividades na área de manutenção e valorização da cultura e do cinema nacional, falou da importância deste trabalho. Para mim é uma grande honra estar fazendo essa singela homenagem a Daniel de Almeida e nesse espaço que é tão simbólico, que é a 15ª Mostra Curta, que tem trazido a oportunidade, né, não só para mim, mas para diversas pessoas, de conhecermos atrizes, atores, principalmente negros, negras, que são referências na cidade de Campinas. E mais do que isso, nesse momento a gente tem a oportunidade de reconhecer e valorizar um ator que está saindo, está ficando, mas que está fazendo com que a cidade de Campinas fique cada vez mais conhecida. O homenageado, que nasceu em 1978 em Alagoas, agradeceu a honraria e falou da importância de Campinas para sua família, sua história e sua vida profissional na educação por meio da cultura. Sei que papéis jamais terão o poder de uma árvore, de que letras e brasões nunca se compararão aos que constrói diariamente uma cidade. Adoto Campinas e acredito que ela me adota também na década de 90. Chegamos aqui, minha família, com desejos e sonhos. É nessa cidade que, pela primeira vez, temos uma casa nossa, numa ocupação, hoje um bairro organizado, devido ao poder do povo, o Jardim Caraí. Meu pai sempre foi um construtor. Trabalhou até seus últimos dias como pedreiro, construiu até onde pôde seus sonhos com a Dona Maria de Lourdes. Minha mãe, costureira, desde seus 9 anos de idade, como sempre repetia. Ela, minha mãe, nossa mãe, costurou não somente os rasgos das roupas que ganhávamos, mas costurou a cada dia uma família sólida, digna e justa. É em Campinas que eu, o primeiro de uma geração, também consigo um diploma universitário. É nessa cidade que o menino sonhando com os palcos, telas, como sempre sonhei, se torna artista. E é aqui na cidade de Barões, que a educação se torna a minha segunda arma de combate às desigualdades, me aproximando de tantas crianças e adolescentes nos meus cursos de cinema e teatro. Quando estou com eles, estou em família, pois nossas realidades não se diferem. Muitos também imigrantes nordestinos como eu. Ok, tambores, pra anunciar.
E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a de número 60 do ano, site aberto no campinas.sp.leg.br. E olha só, aqui você confere todos os projetos que serão discutidos e votados nesta segunda-feira. Entre eles está, em segunda análise, um projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, do vereador Luiz Rossini. É uma proposta que já foi aprovada em primeira análise lá em 2024, no dia 6 de novembro, e determina a notificação compulsória imediata, em até 24 horas, de todos os atendimentos por intoxicação por metanol em unidades de saúde públicas e privadas do município. A proposta atende à necessidade de políticas públicas após os registros recentes de contaminação por metanol, inclusive ocorrências de óbitos, né? No Brasil, principalmente no estado de São Paulo, os registros acenderam um alerta de autoridades sanitárias e reforçaram a necessidade de uma rastreabilidade rápida para proteger a população e coibir aí práticas criminosas. Pelo projeto, as notificações devem ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde e registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM. A Secretaria e o CIATOX da Unicamp ficam responsáveis por emitir orientações técnicas sobre notificação, tratamento e investigação epidemiológica, além de realizar ações de comunicação em saúde para evidenciar os riscos da ingestão de metanol. Então, para você ficar muito bem informado, saber quais são os 10 projetos que serão discutidos e votados, é só entrar lá, campinas.sp.leg.br. Lembrando que a reunião ordinária começa às 6 horas da tarde. Se você quiser, pode assistir a reunião aqui do plenário, na entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Se não tiver condições, continue com a gente, que a TV Câmara Campinas transmite na íntegra. Vamos balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série C, porque o sábado foi de emoção pura. O Guarani poderia ter conquistado o acesso se vencesse o Náutico e o Brusque pelo menos empatasse com a Ponte, mas não aconteceu nem uma coisa e nem outra. Quem chegou primeiro foi o Náutico. Jogada pela direita, Igor Fernandes chutou todo errado e Bruno Mezenga consertou com uma bicicleta, mas mandou longe. Logo depois, Igor Bolt, na esquerda, cortou para o meio e também, sem direção, isolou. Em cobrança de falta, Lucas Cardoso jogou sem força nos braços de Dalberson. Até que o Guarani chegou aos 31 minutos, Júnior Brandão ajeitou de cabeça, Mirandinha dominou e bateu de perna esquerda. Com estilo, a bola bateu na trave e entrou. 1-0 Bugre. Só que não. O VAR entrou em ação, viu toque no braço do atacante bugrino e anulou, então segue 0-0. Só que nos acréscimos da primeira etapa, Kelvin roubou a bola, serviu Júnior Brandão, que viu muito bem Dentinho na esquerda. O atacante teve espaço e soltou a canhota, cruzada para balançar as redes e agora valer. 1-0 Guarani. No segundo tempo, o Náutico veio com tudo para cima. Paulo Sérgio, em ótima oportunidade, isolou. Aos 20 minutos, a melhor oportunidade do Guarani, Gabriel Silva escapou da marcação, caminhou todo o campo de ataque e cara a cara parou em Muriel. Até que aos 28 minutos tudo mudou. O zagueiro capitão Alan Santos deu esta entrada completamente desnecessária no campo de ataque. Carrinho no adversário. Já tinha cartão amarelo, recebeu mais um e foi expulso. Pouco inteligente. 2 minutos depois, em cobrança de falta, o goleiro Dalberson se complicou todo e a bola foi para escanteio. Na cobrança, Paulo Sérgio, na segunda trave, cabeceou no contrapé de Dalberson, que saiu esquisito, meio perdido, e ficou tudo igual, 1-1.
Mesmo com um a menos, o Bugre teve ótima oportunidade, primeiro com Mirandinha de cabeça, e Muriel fez esta defesaça. E depois com Cauã Jesus, que aproveitou a falta e cara a cara parou novamente em Muriel, agora com os pés, para salvar o Náutico. Porque ficou nisso. No brinco de ouro, Guarani 1, Náutico também 1. Bom, o Guarani desperdiçou uma ótima oportunidade de vencer um adversário direto, na luta pela classificação. Fez um jogo muito equilibrado, é verdade que teve oportunidades, mas no fim das contas vai ter que decidir a vaga que valia acesso no Moisés Lucarelli, no Campo da Ponte, no próximo sábado, 5 horas da tarde. Se vencer, o Guarani sobe de divisão e de quebra vai à final da competição. Se empatar, ele vai ter que torcer por um empate também entre Brusque e Náutico, ou que a equipe pernambucana vença por até 2 gols de diferença. Se perder, aí só o empate no outro jogo dá a vaga ao Guarani. Vai ter emoção até o final. Bom, se o Guarani ficou no empate, a Ponte Preta, que já conquistou o acesso à Série B, foi com um time reserva para Brusque e conheceu a primeira derrota nesta segunda fase. Precisando da vitória, o Brusque começou em cima e Olávio de cabeça mandou para fora. A Ponte respondeu com Miguel em belo chute e Nogueira, bem posicionado, fez a defesa. DG começou a calibrar a perna esquerda e no lance seguinte já deu certo. A zaga da Ponte deu bobeira, não afastou a bola e calibrado, DG acertou o canto de Pedro Rocha. 1-0 Brusque. A Ponte chegou novamente com Diego Tavares, mas no meio do gol. Luiz Felipe acertou a rede, mas pelo lado de fora. Serginho cobrou falta e Nogueira espalmou mais uma. Veio o segundo tempo e logo aos 30 segundos, DG acertou a trave. No rebote, Guilherme Pira mandou para o fundo das redes. 2-0 Brusque. Só que a Ponte se manteve viva porque 2 minutos depois, Diego Tavares entrou nas costas da zaga e tocou na saída do goleirão, 2-1. Clinton chamou Kevin para dançar, bateu e Pedro Rocha fez a defesa. A Ponte ainda tentou com Ricardo Oliveira, que soltou a canhota e Nogueira defendeu mais uma. Luiz Felipe de fora da área acertou o cantinho, mas Nogueira estava lá. Então ficou nisso. Final, Brusque 2, Ponte Preta 1. A Macaca fez um jogo equilibrado com a equipe mandante, mas cometeu falhas defensivas e conheceu então a primeira derrota nesta fase. Bom, situação da Ponte é a seguinte: está na primeira colocação com 10 pontos, 3 a mais que o Guarani. Se vencer ou empatar o derby do próximo sábado, conquista a vaga para a final. Se perder, fica fora da final. Então é semana de derby, de muito trabalho e a gente vai te atualizando, porque tem muito em jogo nesta última rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Bom, 12:00 mais 24 minutos, hora do nosso quadro que um assessor de investimentos vai trazer explicações sobre a nova modalidade de pagamentos. É o Pix parcelado. A partir de agora, é o Na Ponta do Lápis. Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre o Pix parcelado, essa nova modalidade de pagamentos que permitirá aos usuários dividir o valor de uma compra ou transferência em várias parcelas. E para explicar melhor sobre o Pix parcelado, estou aqui com o assessor de investimentos, Jean Cardoso, que vai explicar um pouco mais sobre o que é o Pix parcelado, essa nova modalidade de pagamentos que está aqui no país. Jean, para a gente começar, qual que é a diferença do Pix parcelado para o Pix tradicional? Fala, Rafa, tudo certo? O Pix parcelado, a grande diferença dele é, de fato, o parcelamento.
né? Então, em determinadas negociações onde a taxa ali que você vai ser cobrado pelo parcelamento, você tem condições melhores do que o parcelamento tradicional, seja por crediário, seja por cartão de crédito, enfim, seja lá qual for a forma, é uma ferramenta importante de possibilidade, né? No fim do dia, o Pix parcelado ele é uma linha de crédito. E qual é o benefício? O lojista, né, que é quem vai receber essa transferência, ele vai receber o valor integral de maneira instantânea, né? Como se o Pix fosse de fato normal. E o pagador, né, o tomador desse crédito, ele consegue pagar essa conta de maneira parcelada dentro do banco, da fintech, da instituição de pagamento que ele realizou o pagamento. E assim como o Pix tradicional, o processo é simples e rápido? Simples, rápido, já é praticado, tá? Mas está tendo a regulamentação disso pelo Banco Central. Então a gente ainda não sabe como ele vai ser. Na modalidade de como ele é hoje, é bem tranquilo. Via de regra, você paga com cartão de crédito, né, dentro da tua instituição financeira, com uma taxa de juros, ali, por assim dizer, mediante as parcelas. Né? Então, cada parcela tem uma taxa específica, sai na hora, é bem tranquilo de fazer. Você falou do cartão de crédito. Então, qual que é a diferença do Pix parcelado para o cartão de crédito? O pessoal deve estar falando, pô, já tenho cartão de crédito, né? Qual que é a novidade dessa nova modalidade de pagamento? Cartão de crédito, assim como o Pix parcelado, a gente tem que parar para pensar que é um crédito, né? É um dinheiro que não é seu, é um dinheiro do banco que o banco está te emprestando durante um período de tempo para que você faça o pagamento de alguma coisa, principalmente para você conseguir o alongamento do prazo de pagamento. Né? Então, no fim do dia, tanto o crédito, o cartão, quanto o Pix parcelado é para a gente alongar o prazo de pagamento. Qual é a diferença entre os dois? Então, espera-se que seja uma taxa de juros menor, tá? Espera-se que a taxa dos juros parcelado seja igual ou menor à taxa de juros do cartão de crédito. Então, como que funciona hoje? Geralmente, quando você vai comprar um produto, fazer um pagamento, etc e tal, quando você paga isso à vista, você tem um desconto. Gira em torno de 5% a 10%. E quando você passa o cartão, que é na modalidade sem juros, você paga o valor integral desse produto em 10, 12 parcelas sem juros. A ideia é que o Pix parcelado, digamos, você faça um pagamento de R$1.000, que à vista tem 10% de desconto e custe 900. Que espera-se, mais uma vez, repito, a gente não tem certeza de como vai funcionar, mas espera-se que o pagamento em 10, 12 vezes se torne R$1.000 também. O que o Banco Central busca com essa medida é que o Pix parcelado tenha, no fim do prazo, o mesmo preço que você tem no pagamento com o cartão de crédito parcelado. A grande diferença entre os dois é que hoje a maior taxa de juros de qualquer dívida que você possa ter do cartão de crédito é maior. Então, o juros rotativo do cartão de crédito em caso de inadimplência muito provavelmente vai ser maior do que a taxa de juros de inadimplência no Pix parcelado. Mais uma vez a gente reitera, não sabemos ainda, mas é o que busca o projeto do Banco Central. E o que exatamente o Pix parcelado é, né? Como que ele vai funciona na prática? Ele vai atender, segundo o Banco Central, os brasileiros que são bancarizados? Muito provavelmente. Pelo que eu tenho lido, a ideia do banco é de fato levar essa proposta para os bancos. Um dos motivos que ele ainda não foi, né, divulgado é de fato porque o Banco Central está tentando puxar isso do ponto de vista de segurança, né, entender como que a gente consegue trabalhar na prevenção de fraudes, porque é um mundo incerto ainda, né, e hoje, quando você faz compras de alto valor com cartão de crédito, geralmente o cartão de crédito vai te pedir um token, geralmente ele vai, enfim, te mandar um SMS para você responder se sim ou não, se a compra é sua. Então, como o cartão de crédito já é o que a gente tem no mercado há muito tempo, todo mundo já sabe como funciona e como a gente se prevém contra fraudes. Porém, o Pix parcelado não. O Pix parcelado é uma medida nova que surgiu recentemente através das fintechs, e a gente está tentando trazer isso para o mercado mais organizado de bancos. Né? Então, vai ser uma linha de crédito, a gente ainda não sabe se pelo cartão de crédito que você tem na conta do seu banco ou da sua fintech, ou se por algum limite, né, de que eles te
cedam dentro dessa conta. Então a gente ainda está precisando entender qual vai ser a proposta que o Banco Central vai trazer, mas é de fato mais uma facilidade, né? Buscar mais uma facilidade. Hoje, assim, dentro do mundo inteiro, o sistema financeiro nacional mais organizado e robusto é o nosso. Então é uma forma aí da gente trazer mais uma possibilidade de pagamento, a gente conseguir trazer mais uma possibilidade para o consumidor estar realizando seus sonhos, pagando suas dívidas e, enfim, no dia resolvendo mais um problema. E hoje, então, você falou muito de fintech, né? O que é esse termo? O que é uma fintech? Vamos lá. A gente está vindo numa onda aí de startups, né? Já há algum tempo. A gente tem diversas grandes, inclusive, que chamam de unicórnios aqui no Brasil. O mercado financeiro, ele acompanha o mercado geral, né? Então, uma fintech é uma financeira de tecnologia. Uma empresa de tecnologia voltada para finanças. Geralmente, são empresas digitais que atuam só como plataformas digitais financeiras que são meios de pagamento. Então você tem conta corrente, você tem acesso a investimentos, etc., através de uma plataforma digital. É diferente de um banco digital, né? Eu posso dar exemplo do nosso banco aqui, o BTG Pactual. Nós somos um banco digital, mas somos um banco, né? Fintech são plataformas digitais, instituições financeiras que não são bancos. E falando agora das principais vantagens, né, para o consumidor de optar pelo Pix parcelado. Pix parcelado, assim como o crédito, ele pode ser usado como estratégia em algumas situações. Você tem algum investimento ali que o teu investimento renda uma taxa e a taxa do teu investimento é maior que a taxa do parcelamento ou do desconto que você possa verter no prazo. Então é uma forma inteligente da gente usar o Pix parcelado. Pix parcelado para um momento de algo inesperado, né, de uma surpresa que você teve ali de ter que trocar o pneu do carro, comprar um remédio para o filho, uma coisa que você está descapitalizado naquele momento, mas que você precisa fazer aquele pagamento. Dependendo ali do valor da taxa, né, que você tenha, você consegue, mais uma vez, alongar o teu prazo de pagamento usando uma forma que o lojista vai receber instantaneamente. Então, é um crédito, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado por ser uma linha de crédito, para tomar cuidado com a inadimplência, mas o grande benefício dele é o alongamento de prazo, né? Então, você precisa fazer um pagamento imediato agora, você não conta com esse recurso em conta agora, mas você tem um limite, seja no cartão de crédito, seja na sua conta, a gente não sabe como vai funcionar, mas você tem esse limite na tua conta, você consegue fazer esse alongamento de prazo. Então, uma conta que você teria que pagar R$2.000 de imediato, você consegue pagar isso parcelado em 10, 12 vezes. E as desvantagens? A desvantagem é a educação financeira, né? A gente precisa lembrar, eu brinco muito, né, que a gente vem de um contexto que alguns brasileiros pensam, eu ganho 10, tenho 10 de limite, logo eu ganho 20. Não é assim. Toma cuidado. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com extrapolar os recursos que a gente tem e acabar entrando num cenário de inadimplência pelo mau uso dele. A gente tem que tomar um pouco de cuidado também, até por isso do adiamento com a regulamentação. A gente precisa entender quais são os riscos de fraude que a gente tem e como que o Banco Central está buscando combater esses riscos de fraude para que a gente evite golpes aí fazendo uso do Pix parcelado. Então, como toda modalidade de pagamento, tem que saber usar, né, Jean? Exato. No fim do dia, a gente não pode tornar o cartão de crédito um vilão. Assim como a gente não pode tornar o Pix parcelado um vilão. Ele pode ser um grande aliado das suas finanças, desde que você faça um uso controlado dele. Eu brinco sempre que é muito importante que você use sabendo de onde virá o recurso para o pagamento, né? E não passa e depois a gente vê o que faz. Porque pode ser muito útil, né, para as pessoas, mas também pode gerar dívidas impagáveis e uma bola de neve, né? Exato. Assim, a gente tenta sempre trabalhar com possibilidades de pagamento. Hoje as instituições financeiras sempre fornecem opções de acordo, mas a gente precisa pensar que tudo isso é acordado antes, né? É muito importante que quando você faz contratação de qualquer meio de pagamento, qualquer abertura de conta, que você leia as letras pequenas. Porque lá vai estar falando taxa de juros, lá vai estar falando quanto você paga numa de inadimplência, lá vai estar falando quais são os encargos quando você faz pagamento mínimo para jogar para a próxima fatura e uma série de outras coisas.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente lida com isso para que não vire um grande problema. Eu sempre falo, a gente não pode resolver um problema criando outro, né? Então a gente sempre tem que usar ele num meio, né, de facilidade, como uma ferramenta para evitar a descapitalização, mas também não podemos extrapolar e só jogar tudo lá pensando que mês que vem eu me preocupo com isso. Para a gente finalizar aqui, já tem mais alguma dica ou orientação para dar para o pessoal de casa, né, sobre essa nova modalidade, o Pix parcelado? Recentemente eu dei uma entrevista lá na TV Câmara e eu falei que é muito importante, assim como todas as áreas da tua vida, que a tua vida financeira seja norteada por um profissional, né? Contem conosco, né? Usem os profissionais do mercado financeiro para te auxiliar e principalmente quando você não tem certeza se isso é a melhor saída para você ou não. É muito importante que a gente faça esse sopesamento, né? Mais uma vez repito, para que a gente não resolva um problema criando outro. É muito importante a gente estar buscando educação financeira continuamente, né? Isso precisa ser uma pauta dentro dos lares brasileiros, porque, enfim, a gente com educação financeira, com controle daquilo que entra e daquilo que sai, a gente consegue evitar problema no casamento, evitar problema de pais e filhos, enfim, tudo acaba acontecendo de uma maneira mais leve para todo mundo. Gê, muito obrigado, né, por todas essas dicas, por todas essas orientações, viu? Prazer é meu. Então aí, pessoal, eu também agradeço você que está em casa pela sua audiência e pela sua companhia. E olha, não se esqueça de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas. Lá tem essa entrevista que o Jean deu no Estúdio Câmara lá para a Rúbia. E também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. Agora à tarde, os termômetros podem passar dos 35 graus, então calorão na cidade de Campinas. Mas para amanhã, terça-feira, uma frente fria já começa a se aproximar aqui da cidade, de toda a região, e com isso nós teremos para amanhã um aumento da nebulosidade e com isso uma queda na temperatura. Expectativa de chuva a partir de quarta-feira, no meio da semana, para aliviar esta secura e com isso melhorar a umidade relativa do ar. Vamos às temperaturas então? Primeiro para terça-feira, elas já estão aqui na minha tela. Amanhã, 7 de outubro, com mínima de 16 graus. Olha a diferença, em relação à temperatura de hoje e também semana passada. Ao longo do dia a temperatura até sobe, mas ela não passa dos 27 graus aqui para a cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Lembrando que hoje é segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde, você acompanha as discussões e votações dos 10 projetos que estão na pauta da reunião ordinária de número 60. E o Jornal Câmara Notícia retorna amanhã, na terça-feira, ao meio-dia. Te espero até lá. Tchau, tchau.